Here we go again, mama. I resist you, mamma mia. Here we go again, mama. There's the light of me. Durante praticamente todo o percurso da minha vida, eu foquei-me em reviver o passado e planear o futuro e nunca focar-me essencialmente em viver o tempo presente, em aproveitar o momento presente. Então, sendo assim, de que forma é que nós conseguimos viver o presente sem nos preocuparmos com o passado e com o futuro? Isto é, haverá uma forma de conseguirmos encontrar uma linha que nos faça, de certa forma, encontrar uma boa gestão entre passado, presente e futuro? Bem feito. É verdade. Olá a todos, estou de volta. Como é que vocês têm estado? Isso é uma boa pergunta, não é? E é uma pergunta que, por norma, abala sempre as pessoas, não é? Principalmente porque a maior parte das nossas interações são muito reduzidas e, por vezes, não nos focamos em tentar desenrolar um bocadinho mais a conversa e os diálogos comunicativos. Ou seja, muitas das vezes as interações que temos, seja com pessoas que conhecemos ou por vezes até desconhecidos para nós, mas pessoas que andamos na rua e curiosamente e espantosamente nos dizem bom dia ou boa tarde e perguntam como é que estamos, e por vezes não nos preocupamos com o cerne dessa questão, não é? Que envolve, lá está, nosso estado de espírito no momento em que nos é colocada essa pergunta. Bem, mas fora todos esses debates e não nos focamos nessa pergunta, estive assim um bocadito ausente do canal, mas não ausente de todas as ideias para os vídeos. Ou seja, poderia no fundo estar ausente para vocês porque não havia vídeos a serem publicados, mas encontrava-me com diversas ideias e encontro-me com diversas ideias para vídeos póstumos e, portanto, queria fazer aqui um balanço do que tem acontecido. Muito provavelmente já viram algumas filmagens e alguns vídeos do que recentemente se tem passado na minha rotina, no meu dia-a-dia, mas eu queria começar primeiramente por fazer um panorama das minhas leituras. Se bem se lembra do meu último vídeo, ainda estava a proceder à leitura de Fyodor Dostoevsky, Os Cadernos Subterrâneo. Bem, finalizei então a obra Cadernos Subterrâneo, de Fyodor Dostoevsky. Para quem me acompanha num perfil de Instagram que eu tenho, que é muito também ligado não só ao canal de YouTube, mas também todas estas dinâmicas de leituras e de recomendação de obras e avaliações de obras. E para quem me acompanha por lá, eu deixo aqui o link na descrição se quiserem depois ir lá e verem se vos interessa ou não. Eu deixei lá algumas citações e a minha opinião sobre Fyodor Dostoevsky e principalmente Os Cadernos Subterrâneos, que é a obra que eu li. Planeio sim ler mais obras de Dostoevsky num futuro próximo. E lá está. Já vamos falar do tópico principal deste vídeo, não é? Que é o tempo e a consciência do tempo. Mas enfim, terminei Cadernos Subterrâneos, entretanto, não é? Depois da leitura maravilhosa e um bocadinho turbulenta de Cadernos Subterrâneos, li outra obra que foi Metamorfose de Franz Kafka, uma obra também excêntrica e de um autor que eu já falei aqui bastante, mas continuarei a falar porque para mim não há escassez de palavras nem de sentimentos a expressar sobre este autor, sobre Franz Kafka. E a obra Metamorfose, lá está. Eu pelo menos considero que seja um conto, mas se calhar esteja a desvalorizar toda a grandiosidade da obra Metamorfose. Mas no fundo a obra em si, comparada com o processo que eu já fiz aqui uma breve resumo
entre aspas, da obra. E comparativamente ao processo, a Metamorfose é mais, acredito que seja mais simples. E a obra, lá está, a obra-prima, porque quando se pesquisa Franz Kafka, a obra que está muito conotada ao autor é, de facto, Metamorfose. E percebo porquê, porque é uma obra para quem quer entrar neste universo kafkaniano, no universo da escrita de Kafka e das suas ideias, do absurdismo e do mundo da alienação. Entendo o porquê de ser muito recomendado Metamorfose. No fundo é uma obra simples e que se lê facilmente e que deveria ser, no fundo, recomendada a todos, não é? Mas pronto, entendo que por vezes este tipo de género, este tipo de temáticas não seja bem aceito por toda a gente, porque no fundo é como tudo, não é? Nem tudo é aceitado por toda a gente, porque senão, não é? Viveríamos num mundo em que não havia discórdias e num mundo perfeito. Mas no fundo o mundo não é perfeito, porque se o mundo fosse perfeito, a gente não existiria, os seres humanos não existiriam, porque se o mundo já fosse perfeito, não havia o porquê da gente estar aqui no planeta Terra, e portanto nós existimos, lá está, para encontrar de certa forma essa perfeição no mundo. Mas adivinhem, o mundo não é perfeito mesmo assim. Portanto, nós existimos, o mundo existe, mil e uma coisas existem, seres animais existem, e o mundo continua a não ser perfeito. Porquê? Porque nunca vai chegar a ser perfeito. E isso é uma ideia que devemos todos ter assente, mas que não nos deverá colocar numa perspectiva negativa, sobretudo ao nosso redor. As coisas não são perfeitas, mas ainda há um critério de avaliação do belo e sublime, como referia Dostoevsky. Portanto, mesmo as coisas não serem perfeitas, há beleza naquilo que não é perfeito. E portanto é isso que nos devemos agarrar e contentar para conseguirmos viver então o momento presente. Tirando isso, estas foram então o panorama, né, as duas obras que eu li e terminei. E por acaso, curiosamente, estou a ler outra obra. Encontro-me neste exato momento a ler Um Sopro de Vida, de Clarice Lispector. Ainda estou bem no iniciozinho, mas já me tocou e percebo que tenho realmente de tirar um tempo e outro tipo de análise e percepção quanto às ideias de Clarice Lispector. Clarice Lispector, que eu não me vou estar aqui a prolongar, e acho que ao mesmo tempo dispensa apresentações, mas deve ser apresentada a todos. Mas não deve ser lida por todos. Infelizmente é essa a minha realidade, não é? Que deve ser apresentada a todos, mas não deve ser lida por todos. Porque é um pouco hipocrisia da minha parte. É mesmo. Mas enfim, encontro-me então a ler Clarice Lispector e ao mesmo tempo poemas de Alberto Queiro. Isto é quase que mais como uns salmos, mas é como um complemento. Lá está. Quando quero algo, eu não diria algo mais calmo, porque realmente percebendo os poemas e analisando estrofe a estrofe, vemos que tranquilidade quase que não tem muito. Se for uma tranquilidade, é uma tranquilidade que pesa, não é? Apesar que o heterónimo de Fernando Pessoa Alberto Queiro expressa muito isto, a ideia de aproveitar e de deslumbrar as paisagens naturais que se encontram ao nosso redor e saber apreciá-las através das nossas sensações, dos nossos sentidos, principalmente da visão, porque a visão é dos sentidos que para Alberto Queiro é o mais favorável e o mais importante nesta análise do mundo, e para que assim, a partir do uso da visão e analisando a natureza, a gente consiga viver melhor, ou pelo menos da melhor maneira possível. E isso leva-nos então à temática deste vídeo, que é a consciência do tempo e a importância de gerirmos o nosso tempo. Bem, não me queria prolongar muito sobre este assunto, porque há muito que se dedica, para sermos honestos, mas pegando no meu exemplo pessoal, ultimamente para vocês foi mais ou menos 2 semanas passaram, e para mim lá está, foram essas mesmas 2 semanas, apesar que não parece que passaram 2 semanas, e vocês muito provavelmente perguntam como é que isso é possível, como é que é possível realmente passarem 2 semanas, que efetivamente foram 2 semanas, mas para ti não parecerem 2 semanas. Bem, eu acho que é derivado ao peso que nós damos a esse tempo, porque é quase como tudo, não é? Depende da relevância que nós dermos a esse tempo, porque façam esta questão para vocês mesmos, não é? 2 anos para vocês é muito tempo ou pouco tempo que passou? É bastante relativo,
não é? Para muita gente 2 anos pode passar a voar e para outras é muito tempo, não é? 2 anos que muda tudo, ou talvez não mude absolutamente nada. Portanto, eu decidi pegar nesta temática. No fundo era uma temática que estava na minha cabeça, pegar no tempo, e só estou aqui a falar sem nenhum tipo de planeamento, só falar abertamente. Mas algo que me apercebi foi que não vale a pena nós atribuirmos um tremendo e um tamanho peso ao tempo se ele passa de forma inevitável, não é? E o que por vezes causa desbalanço no nosso tempo e na forma como nós lidamos com as coisas é começarmos a planear coisas e começarmos a planear assertivamente acontecimentos que ainda não aconteceram. E portanto, nós damos tanta relevância a estes acontecimentos que ainda não aconteceram que sofremos de forma ansiosa por isso mesmo, por algo que ainda não aconteceu, ainda está para acontecer. E nós criamos expectativas que, quando no fundo chegarmos a esse tempo, chegarmos a esse acontecimento, chegarmos a esse dia, poderá acontecer completamente diferente como nós imaginamos. E portanto, o que eu me apercebi durante este tempo, no fundo que passou, que foram realmente 2 semanas, algo que me percebi, que ainda me estou a perceber, é que não vale a pena nós nos esforçarmos tanto com algo que não merece de todo o nosso esforço. Ou seja, pegamos de um exemplo prático, estudar para algo, para uma certa matéria, para uma certa disciplina. Se nós definirmos, por exemplo, 1h30 ou 2 horas para estudarmos essa matéria ou essa disciplina, vocês dizem, ok, 1h30, 2 horas, tempo razoável e um bom tempo para se estudar. Mas agora debatem-se sobre isto. Temos 2 pessoas, uma que estuda num período de 1h30 a 2 horas e outra que estuda num período de 30 minutos a 1 hora, ou de 30 minutos a 50 minutos. Para vocês, qual é a pessoa que mais aproveita o seu tempo ativo, não é? Porque para mim, eu acredito que a pessoa que estuda de 30 minutos a 1 hora consegue gerir muito mais o seu tempo. Porquê? É um tempo mais reduzido. Dentro desse tempo reduzido, ela tende a aproveitar ao máximo esse tempo reduzido. Portanto, o que eu estou aqui, de certa forma, a salientar é nós gerimos o nosso tempo de uma forma que, em curtos espaços de tempo, nós aproveitamos esses curtos espaços de tempo ao máximo, porque eles não vão voltar. E o que é que isto possibilita? Possibilita com que a gente consiga fazer diversas coisas que nós gostamos e nos estejamos a ocupar o nosso tempo com algo que já começa a ser maçudo e completamente destruidor para a nossa saúde mental, não é? Porque no fundo, a pessoa que esteja a estudar 1h30 a 2 horas, talvez 1 hora lhe chegasse para essa pessoa e os restantes 30 minutos ou 1 hora seja só a ser tempo desperdiçado, não é? E portanto, no fundo, o que eu quero aqui de certa forma reforçar é que o tempo é no fundo uma temática difícil de avaliar. E pegando agora noutro exemplo, como aconteceu há relativamente pouco tempo e durante este tempo de ausência minha, eu tive um exame que eu não vou estar aqui a abordar muito sobre isso, não é? Porque não me deixa aqui, não diria certos remorsos nem certos traumas, porque eu não tenho nada disso com esse exame, mas é um momento, um evento na minha vida, no meu espaço-tempo, que eu não quero de certa forma reviver muito, estar aqui a criar memórias sobre isso. Mas falando só assim e envolvendo neste espaço-tempo, eu senti que nesse evento do meu exame e da realização do meu exame aconteceu algo que para mim me fez despertar a certo ponto, que é a suavidade com que nós conseguimos lidar com as coisas sob pressão, não é? Porque em momentos de pressão nós temos aquela tendência para ficar muito tensionados, não é? Género, este momento de pressão é tudo ou nada. Não é tudo ou nada. Não é. A vida não termina ali. A vida não termina num exame. A vida não termina num fim do secundário. A vida não termina após o fim de um relacionamento. A vida não termina. A vida continua. E o tempo passa naturalmente. O tempo continua. Portanto, é isso que eu estou a dizer. Para quê nós nos darmos ao trabalho de estar a criar tamanha pressão e tamanha importância num certo aspecto, num certo acontecimento, se ele no fundo passa como todos os outros, não é? E isso se calhar pode ser uma forma controversa de lidar com o tempo e de lidar com o mundo, mas é algo que eu tenho tentado aplicar na prática. E, portanto, resumindo o que eu estava a abordar, nesse meu tempo de exame, eu percebi que em momentos de pressão, a gente não tem de incutir a pressão. Nós conseguimos estar calmos em momentos de pressão. É um processo difícil, confesso, e eu ainda estou aqui de certa forma a aprofundar e a moldá-lo à minha maneira, mas é possível. E nesse momento de exame eu estava com um relógio no meu pulso e ia gerindo o tempo de uma forma completamente natural, e para mim não me interessa o resultado que seja desse exame, mas o que realmente me interessa é que eu aprendi algo com esse acontecimento, com esse momento. Isso para mim é importante, é aprendermos algo com esse momento e não estarmos a reviver esse momento como sendo algo completamente determinado
detrimento, não é? Não vale a pena nós estarmos agora a reviver momentos de detrimento. Pronto, no fundo é isso, lidarmos com o tempo da melhor maneira possível. E eu queria, aproveitando, citar aqui uma frase da obra que eu referi que tenho estado a ler, de Clarice Lispector, sobre o tempo. Nunca a vida foi tão atual como hoje. Por um triz ao futuro. Tempo, para mim, significa a desagregação da matéria. O apodrecimento do que é orgânico, como se o tempo tivesse como um verme dentro de um fruto e fosse roubando a este fruto toda a sua polpa. O tempo não existe. O que chamamos de tempo é o movimento de evolução das coisas, mas o tempo em si não existe. Ou existe imutável e nele nos transladamos. O tempo passa depressa demais e a vida é tão curta. Então, para que eu não seja engolido pela voracidade das horas e pelas novidades que fazem o tempo passar depressa, eu cultivo um certo tédio. Degusto assim cada detestável minuto e cultivo também o vazio silêncio da eternidade da espécie. Quero viver muitos minutos num só minuto. E é isso. Lá está, no fundo é isso com que a gente fica muito transladada, não é? Muito incidente sobre isso. E é, nós queremos viver vários minutos num só minuto. Nós queremos viver diversos acontecimentos só num espaço de tempo. Sendo que por vezes isso é impossível, mas por vezes é possível. Então estás aqui a dizer que é impossível, mas é possível. Gestão de tempo, meus caros. Tudo se baseia nisso. E a minha gestão de tempo pode não ser a mesma que a vossa, porque gestão de tempo também é algo próprio. Mas o que eu quero, mesmo que fique com a ideia no fim deste vídeo, é pensarem sobre vocês realmente aproveitam o vosso tempo, se aproveitam realmente o vosso dia. E sei que por vezes os meus vídeos podem ser bastante repetitivos em termos de temáticas, mas para mim faz todo o sentido. Que é para reforçar esta ideia que eu tenho, não é? No fundo é aquilo em que eu me baseio, quase como a minha filosofia de vida. Apesar que eu não tenho filosofias de vida nenhuma. A minha filosofia de vida é não ter filosofia de vida nenhuma. E portanto, no fundo, é isso. Obrigado mais uma vez por terem estado desse lado até ao fim. Aos que ficaram e aos que assistiram este vídeo até ao fim. Esperem por mais vídeos meus que têm estado em desenvolvimento e em progresso mentalmente, para já, mas depois serão depois postados efetivamente no canal, publicamente, para todos vocês assistirem. É isso, fiquem bem.